João acordou sobressaltado, o coração disparado, ao som de um grito ecoando na igreja lotada. Era o seu próprio grito, inaudível para os outros, mas ensurdecedor em sua mente, enquanto via Miguel, o homem que o torturara na adolescência, agora de pé ao seu lado no altar, pronto para trocar votos de amor eterno. Como poderia casar com o garoto que transformara sua juventude em um inferno vivo, e pior, como o destino os unira de forma tão cruel e inescapável? A cerimônia em Lisboa prosseguia sob o sol de verão filtrado pelos vitrais da Sé Catedral, mas para João, cada palavra do padre era uma lâmina revirando memórias antigas. Ele se lembrava vividamente do colégio em Alfama, onde Miguel, o popular capitão do time de futebol, o isolara com piadas cruéis sobre sua feminilidade, espalhando boatos que o faziam chorar escondido nos banheiros. Aqueles anos de bullying haviam moldado João em um homem reservado, sempre duvidando de si mesmo, lutando contra a depressão que o acompanhara até a universidade. Mas o destino, caprichoso como as ruas íngremes de Lisboa, os reunira novamente anos depois. João, agora um arquiteto bem-sucedido de 32 anos, voltara à cidade natal após uma temporada em Porto, onde tentara reconstruir a vida longe das sombras do passado. Em uma festa de amigos em comum no Bairro Alto, ele avistara Miguel pela primeira vez em uma década. O antigo algoz estava diferente, mais maduro, com olhos que carregavam um peso invisível, trabalhando como professor de educação física em uma escola pública. Inicialmente, João o evitou, o corpo tenso com raiva reprimida, mas uma conversa forçada revelara camadas inesperadas. Miguel confessara, com voz trêmula, que sua agressividade adolescente era fruto de uma confusão interna profunda. Eu era um covarde, João. Via em você o que eu negava em mim mesmo, dissera ele, admitindo sua própria orientação sexual reprimida pela família conservadora, católica devota de uma vila no Alentejo. Aquela revelação abalara João, que, apesar da mágoa, sentira uma faísca de empatia. Conversas noturnas se estenderam por meses, evoluindo para um romance cauteloso, marcado por hesitações e promessas de redenção. Agora, no altar, enquanto o padre perguntava se aceitavam um ao outro, João sentia o peso da decisão. Sua mãe, Dona Maria, sentada na primeira fileira, sorria orgulhosa, ignorante do passado sombrio entre os noivos. Ela, viúva e devota, sempre pressionara João a encontrar uma boa moça, mas aceitara o relacionamento gay com relutância, vendo-o como uma fase moderna que Lisboa impunha. O pai de Miguel, um agricultor rígido, nem comparecera, enviando apenas uma mensagem seca de desaprovação, citando versos da Bíblia sobre pecados contra a natureza. João trocou olhares com Miguel, que parecia nervoso, suando sob o terno impecável. Você tem certeza? Sussurrou João, momentos antes do sim. Miguel assentiu, mas seus olhos traíam um conflito interno. A cerimônia terminou em aplausos, mas para João, era o início de uma tormenta. Na recepção no Chiado, enquanto brindavam com vinho do Douro, uma prima distante de Miguel aproximou-se, sussurrando algo que fez João gelar. Cuidado, ele ainda guarda segredos do passado. Aquela noite, em sua suíte no hotel, João confrontou Miguel. O que ela quis dizer com segredos? Miguel hesitou, o rosto pálido. Revelou, então, que durante o colégio, não fora apenas bullying verbal, ele incentivara outros a agredirem João fisicamente, inclusive um incidente onde João fora empurrado escada abaixo, fraturando o braço. Eu fiz isso por medo, por negar quem eu era, justificou Miguel, lágrimas escorrendo. João sentiu o mundo desabar. Como perdoar algo que marcara a sua vida para sempre? Os dias seguintes foram um turbilhão. João voltou ao trabalho, projetando edifícios sustentáveis em Lisboa, mas sua mente vagava para as noites insones, questionando se o amor poderia redimir tal dor. Amigos o aconselhavam a anular o casamento, mas João, sempre otimista, via em Miguel uma chance de cura mútua. No entanto, a sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento gay aprovado em 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em círculos familiares tradicionais. Uma discussão acalorada surgiu quando Dona Maria descobriu fragmentos do passado. Como você pôde casar com alguém que te machucou tanto? Gritou ela, invocando valores católicos e o temor pelo pecado duplo. João defendeu Miguel, argumentando que todos merecem segundas chances, mas internamente, duvidava. Miguel, por sua vez, lutava contra sua própria culpa, frequentando terapia em segredo, tentando espiar erros juvenis. O conflito escalou quando um antigo colega de escola publicou uma postagem nas redes sociais,
expondo o passado de Miguel como bully homofóbico. O escândalo atingiu a escola onde ele lecionava, ameaçando seu emprego. Pais conservadores protestaram, alegando que um homem assim não deveria educar crianças. Miguel enfrentou uma reunião disciplinar, onde defendeu-se: eu mudei, casei com o homem que amava, o mesmo que sofria por minha causa. Mas o dano estava feito, ele foi suspenso temporariamente. João, solidário, apoiou Miguel publicamente, mas o stress abalou o casamento recente. Discussões noturnas tornaram-se rotineiras, com João acusando Miguel de minimizar o trauma, e Miguel retrucando que João usava o passado como escudo para não se entregar full ao relacionamento. Em meio a isso, João recebeu uma oferta de trabalho em Berlim, uma escapatória tentadora para fugir da pressão social lisboeta. A oferta de Berlim pairava como uma sombra sobre o casamento de João e Miguel. João, sentado em seu escritório no centro de Lisboa, olhava para o e-mail da firma alemã, prometendo um projeto inovador em arquitetura sustentável. Era uma chance de recomeço, longe das fofocas e julgamentos que agora infestavam sua vida cotidiana. Mas aceitar significaria abandonar Miguel no momento mais vulnerável, traindo os votos recém-trocados. Miguel, suspenso do trabalho, passava os dias em casa, mergulhado em uma depressão que o fazia questionar tudo. Ele tentava compensar o passado cozinhando pratos tradicionais alentejanos para João, como a sorda ou migas, mas os gestos pareciam vazios. Eu não mereço você, murmurava ele durante o jantar, os olhos fixos no prato. João, dividido, respondia com afeto forçado, mas internamente lutava contra a raiva acumulada. A pressão familiar intensificou-se. Dona Maria, agora ciente do bullying, visitava com frequência, trazendo bolos de arroz e conselhos não solicitados. Filho, o casamento gay já é difícil nesta sociedade, com um passado assim, é suicídio emocional, dizia ela, citando o padre da paróquia local que via a homossexualidade como desafio divino. João defendia o relacionamento, argumentando que o amor transcende erros passados, mas as palavras soavam ocas até para ele. Um confronto inevitável ocorreu durante um almoço familiar no Natal. A tia de Miguel, uma mulher devota de Fátima, questionou abertamente: como vocês reconciliam isso com a fé? Deus perdoa, mas a sociedade não esquece. Miguel explodiu, revelando sua luta interna com a religião, como crescera rezando para curar sua atração por homens. João, surpreso, viu ali uma vulnerabilidade que o aproximava mais, mas também um abismo de diferenças. Enquanto isso, o escândalo nas redes sociais ganhava proporções. Um blog local expôs detalhes do bullying, incluindo fotos antigas do colégio, pintando Miguel como vilão irredimível. João recebeu mensagens anônimas de apoio e ódio, questionando sua sanidade por casar com o monstro. Isso afetou seu trabalho. Clientes conservadores hesitavam em contratar um arquiteto envolvido em drama gay. Decidido a lutar, João organizou uma entrevista em um podcast progressista de Lisboa, defendendo o perdão e a redenção. Meu marido errou, mas quem não erra? Nossa sociedade precisa evoluir além de julgamentos, declarou ele. A repercussão foi mista, aplausos de jovens LGBT, mas críticas de ativistas que o acusavam de romantizar abuso. Miguel, grato, tentou retribuir ingressando em um grupo de apoio para vítimas e agressores de bullying. Lá, ele compartilhou sua história, ajudando outros a processarem traumas semelhantes. Mas uma sessão revelou um segredo doloroso. Durante a adolescência, Miguel beijara um garoto em segredo, traindo sua própria negação, o que o tornara ainda mais agressivo com João por inveja. Essa revelação veio à tona em uma briga noturna. Você me odiava porque eu era livre para ser eu mesmo, enquanto você se escondia, acusou João. Miguel admitiu, chorando, que sim, e que o bullying era uma projeção de seu auto-ódio. João, ferido, saiu de casa, perambulando pelas ruas do Cais do Sodré, onde bares gays pulsavam com vida, contrastando com sua turbulência interna. Naquela noite, ele encontrou um antigo amigo de colégio, Tiago, que sofrera bullying semelhante. Tiago, agora ativista em direitos LGBT, aconselhou: não sacrifique sua paz por redenção alheia. Às vezes, o amor exige separação. João voltou para casa ao amanhecer, encontrando Miguel acordado, ansioso. Eles conversaram até o sol nascer, prometendo terapia de casal. Mas o destino testou-os novamente. A escola de Miguel decidiu demiti-lo permanentemente, citando dano à reputação. Desempregado, Miguel considerou voltar ao Alentejo,
para a fazenda familiar, onde poderia trabalhar na terra, mas isso significaria separação geográfica. João, com a oferta de Berlim ainda válida, enfrentou a escolha: ficar e lutar ao lado de Miguel, ou partir para uma vida nova. A tensão culminou em uma viagem improvisada a Sintra, onde, entre palácios e florestas, eles tentaram reconectar. Caminhando pela pena, Miguel propôs: vamos começar do zero em outro lugar. Mas João hesitava, sentindo que migrar não resolveria os conflitos internos. No retorno a Lisboa, uma ligação de Dona Maria trouxe más notícias. Ela sofrera um leve derrame, estressada pelo drama do filho. João correu ao hospital, culpando-se por adicionar preocupações à mãe. Lá, confrontou sua própria moral: era certo priorizar um amor controverso sobre a família. Miguel chegou logo após, oferecendo suporte, mas Dona Maria, fraca na cama, sussurrou: escolha com o coração, mas pense no preço. Com Dona Maria hospitalizada, João e Miguel uniram forças para cuidá-la, alternando turnos no Hospital de Santa Maria. Essa crise familiar forçou uma trégua, mas expôs fraturas mais profundas. João, exausto após dias de vigília, via em Miguel um parceiro dedicado, cozinhando sopas e lendo jornais para a sogra. No entanto, conversas sussurradas revelavam ressentimentos: sua família nunca me aceitará fully, lamentava Miguel. Dona Maria, recuperando-se lentamente, usou o tempo para questionar o genro. Por que machucou meu filho? Perguntou ela diretamente. Miguel, honesto, explicou sua jornada de autoaceitação, crescendo em uma vila onde a homossexualidade era tabu, punida com ostracismo. Eu paguei caro, perdi amigos, família, disse ele. Dona Maria, tocada, começou a suavizar, mas alertou João: o perdão é nobre, mas não esqueça o dano. Enquanto isso, o desemprego de Miguel pesava. Ele enviava currículos para escolas em todo o país, mas o estigma do escândalo o seguia. Uma oferta veio de Faro, no Algarve, para um cargo temporário. É longe, mas necessário, argumentou ele. João, relutante, viu nisso uma separação iminente, testando a resiliência do casamento. A sociedade interveio novamente quando um jornal local publicou um artigo sobre casais gays e traumas passados, usando sua história como exemplo anónimo. Ativistas LGBT protestaram, alegando que romantizar bullies perpetuava ciclos de abuso. João recebeu e-mails de vítimas semelhantes, compartilhando histórias de dor, fazendo-o duvidar de sua escolha. Em uma sessão de terapia de casal em Lisboa, o terapeuta explorou Mauta Nossé: João, você perdoa por amor ou por medo de solidão? Miguel, você busca redenção ou absolvição fácil? As sessões foram intensas, com lágrimas e acusações, mas também momentos de compreensão. Miguel admitiu que seu amor por João começara na adolescência, mascarado por ódio. Uma traição inesperada abalou tudo. João descobriu mensagens antigas no celular de Miguel, trocadas com um ex-namorado durante os primeiros meses de namoro. Não era infidelidade física, mas emocional. Miguel expressara dúvidas sobre o relacionamento, citando o passado como barreira. Como confiar em você agora? Gritou João, sentindo-se traído duplamente. Miguel justificou: estava confuso, lidando com culpa. Mas para João, era o estopim. Ele aceitou a oferta de Berlim temporariamente, partindo para uma conferência de 2 semanas, deixando Miguel sozinho em Lisboa. Na Alemanha, João encontrou liberdade, ruas vibrantes, comunidade LGBT acolhedora, sem olhares julgadores. Ele flertou inocentemente em um bar, testando limites, mas parou, fiel aos votos. De volta, encontrou Miguel mudado, mais determinado. Vou provar meu valor, disse ele, aceitando o emprego em Faro. A separação geográfica começou, com visitas nos fins de semana. Mas a distância amplificou problemas, ciúmes, discussões por telefone sobre finanças e futuro. Uma visita surpresa de João a Faro revelou outra camada. Ele flagrou Miguel em uma conversa tensa com um colega, que parecia flertar. Embora inocente, plantou sementes de dúvida. De volta a Lisboa, João confidenciou a Tiago, o amigo ativista: estou pagando o preço da minha ingenuidade. O clímax da parte veio durante o Carnaval em Lisboa, onde, mascarados entre multidões, eles confrontaram verdades. Eu te amo, mas o passado nos assombra, admitiu João. Miguel propôs uma renovação de votos, mas João hesitou, questionando se o amor justificava o sofrimento contínuo. Dona Maria,
agora recuperada, mediou: a vida é escolhas, filho. Escolha a que te faz inteiro. Mas João sentia-se fragmentado, dividido entre lealdade e autopreservação. A distância entre Lisboa e Faro tornava-se um abismo emocional. João, imerso em projetos arquitetónicos, usava o trabalho como refúgio, desenhando edifícios que representavam estabilidade ausente em sua vida pessoal. Miguel, adaptando-se ao novo emprego, lecionava com paixão, mas as noites solitárias o levavam a questionar o casamento. Uma ligação noturna escalou em briga. João acusou Miguel de priorizar carreira sobre relacionamento, enquanto Miguel retrucou que João fugia do compromisso real. Você me perdoou no papel, mas não no coração, disse ele. A discussão terminou em silêncio, deixando ambos exaustos. Amigos intervieram. Tiago organizou um encontro em Lisboa, onde aconselhou separação. Não é saudável reviver trauma diariamente. Mas uma amiga comum, Ana, defendeu: o amor verdadeiro exige sacrifício, vejam o que conquistaram apesar de tudo. O conflito moral aprofundou quando Miguel recebeu uma carta do pai, convidando-o de volta ao Alentejo para corrigir erros, insinuando terapia de conversão. Miguel recusou veementemente, mas o incidente reavivou memórias de rejeição familiar, fazendo-o depender mais de João. João, por sua vez, enfrentou pressão no trabalho. Um cliente importante, conservador, descobriu o escândalo e cancelou o contrato, alegando distrações pessoais. Isso abalou sua confiança, levando-o a considerar mudar para o Porto, onde a comunidade era mais progressista. Uma reunião familiar em Évora, na fazenda dos pais de Miguel, foi o ponto de virada. O pai, Sr. António, confrontou-os: isso é contra Deus e a natureza. Miguel defendeu o casamento, revelando como o bullying era fruto da educação rígida recebida. O pai, emocionado, admitiu falhas, mas não aprovou Fully, criando uma trégua frágil. De volta, uma traição real surgiu. João, estressado, beijou Tiago em um momento de fraqueza durante uma noite de bebedeira. Arrependido imediatamente, confessou a Miguel por telefone. Miguel, devastado, sentiu o gosto da traição. Agora você me faz pagar na mesma moeda. A reação foi explosiva. Miguel viajou a Lisboa, confrontando João em casa. Eu me redimi, mas você me apunhala pelas costas, gritou. João, chorando, explicou: foi um erro, impulsionado pela dúvida que você plantou. Eles passaram a noite discutindo, explorando danos mútuos, decidindo uma pausa no relacionamento. Durante a pausa, João mergulhou em ativismo, palestrando sobre bullying LGBT em escolas lisboetas, transformando dor em propósito. Miguel, em Faro, voluntariou-se em um centro de apoio gay, ajudando jovens confusos. Mas a saudade cresceu. Cartas trocadas revelavam vulnerabilidades, João admitia medo de abandono, Miguel confessava autossabotagem. Uma reconciliação tentativa ocorreu em Coimbra, durante um festival. Eles caminharam pela universidade, relembrando sonhos juvenis, decidindo tentar novamente, com regras, terapia semanal, transparência total. No entanto, a sociedade testou-os mais uma vez. Um documentário sobre direitos LGBT em Portugal os convidou para entrevista, expondo sua história. Aceitaram, compartilhando lições de perdão e crescimento, mas enfrentaram backlash online, com ameaças de grupos conservadores. O preço da exposição foi alto, Miguel perdeu amigos no Algarve, João sofreu assédio no trabalho. Mas uniu-os, fortalecendo o laço. A renovação em Madeira trouxe um sopro de esperança, com praias vulcânicas testemunhando promessas renovadas. João e Miguel retornaram a Lisboa, decidindo morar juntos novamente, com Miguel transferindo-se para uma escola na capital após recontratação. Mas a calmaria foi ilusória. Dona Maria, agora aliada, revelou um segredo: durante a adolescência de João, ela suspeitara de sua orientação e rezara por cura, contribuindo indiretamente para sua insegurança. Perdoe-me, filho, pediu ela. João, chocado, viu paralelos com a jornada de Miguel, questionando ciclos familiares de negação. No trabalho, João liderou um projeto de um centro comunitário LGBT em Lisboa, simbolizando sua transformação. Miguel, lecionando novamente, incorporou lições anti-bullying em aulas, pagando sua dívida social. Um novo conflito surgiu com a adoção. Eles discutiram ter filhos, mas barreiras legais e sociais em Portugal complicavam. Miguel ansiava por família, vendo como redenção, João hesitava,
temendo transmitir traumas. Durante uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles marcharam juntos, mas um ataque verbal de contra-manifestantes conservadores os abalou. Pecadores, gritavam, invocando a igreja. Miguel protegeu João, mas o incidente reavivou medos. Em casa, uma discussão sobre a adoção escalou. Você quer filhos para provar normalidade, acusou João. Miguel admitiu parcial verdade, revelando o desejo de quebrar o ciclo de sua infância disfuncional. Uma traição final veio de Tiago, que, rejeitado por João, vazou detalhes privados para a imprensa, pintando o casamento como tóxico. O escândalo renovado ameaçou tudo. Miguel enfrentou outra suspensão. João perdeu o projeto do centro. Confrontando Tiago, João questionou: por que nos trair? Tiago confessou ciúmes e crença de que João merecia melhor. A amizade terminou, deixando João isolado. Em meio ao caos, eles avaliaram o preço: saúde mental abalada, carreiras instáveis, famílias divididas. Valeu a pena? Perguntou Miguel. João, reflexivo, respondeu: o amor nos transformou, mas o custo é alto. Eles decidiram terapia intensiva, focando em cura individual. Miguel viajou ao Alentejo para reconciliar com o pai, ganhando aceitação parcial. João, sozinho, escreveu um diário, processando emoções. A reconexão veio gradualmente, com datas simples em Lisboa, redescobrindo a alegria. Mas uma oferta de trabalho para ambos em Barcelona testou lealdade. Aceitar significaria deixar Portugal, simbolizando fuga ou novo começo. A decisão por Barcelona foi tomada após noites de debate, vendo-a como oportunidade de reinvenção longe dos fantasmas portugueses. Eles se mudaram, instalando-se em um apartamento no Eixample, onde a vibrante cena gay espanhola oferecia anonimato e aceitação. Mas a adaptação trouxe desafios. João, trabalhando em arquitetura urbana, lutava com a língua e saudade de Lisboa. Miguel, lecionando em uma escola internacional, sentia-se deslocado, questionando se fugir era covardia. Conflitos ressurgiram, discussões sobre o passado, com João sonhando com bullying, acordando em pânico. Miguel, culpado, sugeria separação temporária para cura. Talvez precisemos de espaço para nos encontrar individualmente, propôs. João recusou, mas internamente concordava. Uma visita de Dona Maria a Barcelona trouxe perspectiva. Vocês lutaram tanto, não desistam agora. Ela, evoluída, abençoou o relacionamento Fully, citando a evolução social. No entanto, um encontro casual com um português em um bar revelou que o escândalo ainda ecoava em Portugal, com artigos questionando sua fuga. Isso abalou Miguel, que começou a beber mais, revivendo vícios juvenis. O ponto de ruptura veio durante uma briga. João acusou Miguel de não mudar Trulli. Miguel retrucou que João usava o passado como arma. Eu paguei caro, perdi tudo por você, gritou Miguel. João, ferido, saiu, passando a noite em um hotel. No dia seguinte, eles conversaram calmamente, admitindo falhas mútuas. Decidiram voltar a Portugal, enfrentando problemas de frente. De volta a Lisboa, reconectaram com amigos verdadeiros, reconstruindo vidas. Miguel fundou um programa anti-bullying em escolas, transformando dor em impacto social. João completou o centro LGBT, dedicando-o a vítimas de preconceito. Anos passaram, com altos e baixos, mas o amor perdurou, marcado por cicatrizes. Eles adotaram uma criança, navegando burocracia e preconceitos, encontrando realização. No entanto, reflexões finais questionavam escolhas: perdoar bullies é sábio ou perigoso? O amor redime tudo, ou alguns danos são irreparáveis? A história conclui com eles no Tejo, assistindo o pôr do sol, felizes mas cientes do preço pago. Você acha que perdoar um agressor do passado é sempre uma escolha correta, ou depende das circunstâncias para evitar mais danos?